Olá, turma, aqui quem fala é a professora Janaína. Espero que estejam todos bem, com saúde, se resguardando, respeitando o isolamento social. Aqui na nossa cidade a gente precisa, em Russas, precisa respeitar o isolamento social para que a gente possa sair dessa doença o mais rápido possível e as nossas aulas retornarem, certo, gente? Então vamos lá. Hoje nós vamos dar início à guia 5 das turmas de sextos e sétimos anos. Mas antes de começar a guia 5, eu gostaria de fazer uma correção da atividade da guia 4, certo? Então nós vamos lá, só para a atividade, depois a gente já inicia a guia 5. Na primeira questão diz o seguinte: como as religiões podem expressar, registrar e transmitir o seu entendimento sobre o sagrado? Então vocês vão voltar ao texto da guia 4, e vão buscar lá, fazer uma pesquisa, e lá vocês vão encontrar. Os ensinamentos podem ser feitos por meio de livros, histórias contadas e músicas. Então, isso aqui tem no texto lá, muitos colocaram, o que eu acabei de dizer, mas tem mais coisas explicando também e que está valendo, certo, gente? Então, a gente falou muito sobre os textos orais, sobre os livros sagrados, como a Bíblia, os Vedas, o Alcorão, a Torá. E aí eu expliquei para vocês, a importância desses textos, por que esses textos transmitiam o que era o sagrado. Então foi bem interessante, bem explicativo. Mas qualquer dúvida vocês podem perguntar. Segunda questão: pesquise no dicionário o conceito de divino. Então vocês poderiam pesquisar no dicionário ou no Google, Então, vou colocar aqui a minha pesquisa para vocês, certo? E que muitos acertaram, Vocês estão de parabéns. Divino é um adjetivo relativo a Deus, inspirado ou proveniente de Deus. Então, tudo que está relacionado a Deus. Se você não conseguiu fazer com essas palavras, mas o significado que você escreveu tem relação a Deus, está correto, certo, gente? Então, vamos para a guia 5. Quem tiver a guia impressa ou tiver já lido antes, pelo celular, vamos lá, acompanhar a leitura, ok? Nessa aula, vamos compreender a importância do mito para a construção dos textos sagrados das mais diversas regiões. Com o texto Os Textos Sagrados e os Mitos, compreenderemos a relação dos mitos para os textos sagrados. Então, o nome do texto é Os Textos Sagrados e os Mitos. Na verdade, esse texto aqui é uma continuação da guia 4. Então, eu peguei aquele texto que era um só e dividi em duas guias. Vamos iniciar. O primeiro texto são os textos hieróglifos. Vamos conhecer um pouquinho sobre o que são os textos hieróglifos, Há cerca de 3.000 anos antes de Cristo, os egípcios desenvolveram uma forma de escrita em pictograma, várias imagens figurativas que representam coisas, fonogramas, símbolos que representam sons e outros signos determinantes em escrita ideográfica, sem vogais. Este sistema de escrita recebeu o nome de hieroglífica, do grego hieros, que significa sagrado, e glyphin, que significa gravar, que significa inscrição sagrada, porque foi criado para servir os rituais religiosos, usado em túmulos e templos, nos monumentos estatais, nas comemorações de acontecimentos militares e políticos. As anotações eram feitas em papiro, pedras, placas de madeira ou barro cozido. Essa escrita era comumente lida da direita para a esquerda ou de cima para baixo. Então, essa era a escrita inventada pelos egípcios, extremamente avançada para a época, que deu base para outras invenções também, certo? Em relação à escrita, em relação à forma, ao papel, Então, foi muito importante. Eu vou aqui pegar para vocês uma pequena interpretação, um aprofundamento dessa parte aí dos textos hieroglíficos, do primeiro parágrafo. O parágrafo fala da forma escrita que foi os hieroglifos. A escrita se desenvolvia na antiga civilização egípcia, era cheia de mistérios. Olha o mistério aí, gente.
até um pesquisador francês, Jean-François Champollion, decifrar a Pedra de Roseta. Um desses textos. No Egito, o hieroglifo foi o tipo de escrita que mais exerceu influência na sociedade, haja vista que era a escrita predominante em livros sagrados e nos demais textos de literatura. Então, o texto hieroglifo ele tinha uma importância para o sagrado, né? Ele era importante para tudo, mas o sagrado era fundamental, né? Que transmitia o sentido da sua escrita, certo? Agora nós vamos para o Código de Hammurabi. O que diz aqui no texto da Guia 5 sobre o Código de Hammurabi? Esse foi o primeiro código da Mesopotâmia, registrado que se tem notícia. O povo da Suméria recebeu este código escrito em pedra de diorito, uma pedra que mede cerca de 2,0 centímetros de altura e que hoje está exposta em um museu da França, o famoso Louvre. Ali estão gravadas as leis que regiam a comunidade. Antes de ser gravado na parede, as leis eram conhecidas apenas pela oralidade. Olha aí a oralidade, pessoal. Isto é, pela voz falada. Nós vimos também na aula passada, na guia passada, que os textos escritos, tanto como a Bíblia, os Vedas, a Torá, o Alcorão e dentre outros, né, porque são muitos, tem religião que tem mais de um livro sagrado, eles iniciaram de forma oral, para depois serem escritos, né? Então, teve base aí para muitas interpretações, porque como a gente viu, o texto oral, ele é muito aberto, é muito livre, então ele vai sofrer modificações durante o tempo, porque ele não está ali, né, registrado, não é mesmo? Então, vamos aqui a uma pequena interpretação desse texto sobre o Código de Hammurabi, o parágrafo, né? A importância do Código de Hammurabi foi a implantação de um código jurídico que ordenasse as relações sociais entre os habitantes do primeiro Império Babilônico. Dessa forma, o código substituiu a tradição oral, que ensinava as leis de geração para geração, ao estabelecer-se a punição para um criminoso de forma semelhante ao crime cometido. Hammurabi foi rei babilônico no século XVIII a.C. Ele fundou o primeiro império babilônico ao expandir o domínio por quase todo o território da Mesopotâmia. Então, isso aqui é uma parte da história extremamente importante, né? Foi o primeiro código, as primeiras leis. Ele é considerado sagrado também, né? Porque apesar de não ter essa relação tão religiosa, mas é uma relação de organização da sociedade, é uma relação de que as pessoas elas precisam ter essa consciência, né, do ordenamento social, e ele foi fundamental, né, para a gente poder entender esses documentos hoje, né? Então vamos para o terceiro ponto, né, o terceiro texto. O nome do texto é Decálogo, os 10 mandamentos de Deus. A palavra decálogo significa as 10 palavras. Essas 10 palavras Deus revelara ao seu povo na montanha sagrada, Monte Sinai, os 10 mandamentos. O decálogo é a lei dos 10 mandamentos que foi entregue por Deus ao povo de Israel, por meio de Moisés, para a constituição da nação judaica. Os judeus deveriam obedecê-lo de geração em geração. No judaísmo, o decálogo resume e proclama a lei de Deus, a qual Deus dirigiu-as a toda a assembleia sobre a montanha, no meio do fogo com voz forte. Escreveu-as em 2 tábuas de pedra e entregou-as. Elas contêm a aliança entre Deus e seu povo. Então aí, gente, um texto sagrado extremamente importante, né? Que são as 10 leis de Deus, né? Então vamos ler um pouquinho mais, aprofundar um pouco mais sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, ou decálogo, 10 palavras, é portanto a totalidade das leis que, de acordo com os escritos bíblicos, constituem os textos escritos diretamente pelo Criador, em tábuas de pedras, e assim doados para Moisés.
Os mandamentos eram de extrema importância para a organização do povo israelita em uma nação, pois Israel era uma teocracia, ou seja, Deus era o rei. Assim, o Decálogo pode ser comparado a uma legislação criminal nos dias de hoje. Então, esse Decálogo ele foi importantíssimo, né, para o povo de Israel, para eles poderem se organizar, para eles poderem pensar na sua comunidade, né, e poder tocar a sua vida, né, como eles acreditam. Então, foi um texto sagrado, né, como a gente viu, ele também passou por esse processo de oralidade, mas depois foi registrado também em forma escrita. Vamos lá para o texto A Importância dos Mitos. Como os mitos são narrativas, possuem um simbolismo. A gente entendeu já o que era simbolismo, né, gente? O simbolismo é a forma de expressar, né, a partir de palavras, de gestos, de figuras, o que uma religião ou um grupo eles estão querendo dizer, né? Então, os mitos são narrativas que possuem um simbolismo. Os povos da antiguidade não conseguiam explicar os fenômenos da natureza. Olha, vimos isso também. Os mitos eles têm essa pretensão de explicar, né, os fenômenos naturais através de explicações científicas. Então, criavam mitos com o objetivo de dar sentido às coisas no mundo. Então, o mito ele tinha mito de origem, né? Tinha esse objetivo de dar origem. Vocês lembram lá da guia 4, quando falamos sobre o mito do girassol, que fala sobre a explicação por que existe o girassol, né? O girassol é um fenômeno natural. Então, falava que o girassol foi a ninfa Clíce que olhava muito para o deus Apolo. Que deus era esse? Era o deus do sol. Também explica, né, o sobrenatural do sol. Por que o sol existe? Então, existe uma explicação científica para o sol? Existe, né? Então, esse era o objetivo também dos mitos, né? Então, vamos lá. Os mitos também serviam como uma forma de repassar conhecimentos e alertar as pessoas sobre os perigos ou ainda defeitos e qualidades do ser humano. Deuses, deusas, heróis e personagens sobrenaturais se misturavam com fatos da realidade para dar sentido às histórias narradas sobre a vida e o mundo. Sendo assim, as histórias que eram repassadas pela oralidade, como a gente acabou de ver, né, as gerações precisavam ser compiladas, ou seja, copiadas em textos escritos. Então, nos textos sagrados escritos do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, a Torá, a Bíblia e o Alcorão, estão as narrativas da criação de outras histórias, orações, hinos e ensinamentos para os seguidores. Então, nesses textos sagrados, eles vão conter tudo, não só meditações ou orações, mas vão também ter ensinamentos, né? Vão também, como tem aqui, os 10 mandamentos, as leis, as regras que essas pessoas que seguem essa religião, elas precisam seguir. Então, vamos para a atividade. Na primeira questão diz o seguinte: para aprofundar os seus conhecimentos, pesquise um pouco mais sobre os textos apresentados. Observação. Gente, é muito importante esta observação, né? Que tem dizendo o quê? Que você pode pesquisar pela internet, livros de história e revistas. Então, pela internet é muito interessante vocês pesquisarem, porque tem muita coisa, né? Eu, por exemplo, pesquisei esses aprofundamentos que eu fiz aqui em cada parágrafo no site chamado InfoEscola, né, que ele é muito bom e ele é bem resumido também e bem didático. Se vocês quiserem pesquisar mais lá, na guia que eu deixei um espaço para cada texto que vocês vão pesquisar, né? A letra A, textos e hieróglifos, letra B, Código de Hammurabi e letra C, os 10 mandamentos da lei de Deus. Então, vocês vão pesquisar pela internet, né? Os livros de história, geralmente do 6º ano, né? Geralmente não, mas do 6º ano, tem falando sobre a história antiga. Então, tem como vocês pegarem algumas coisas, né? E revistas, se tiverem revistas falando, viu, pessoal? Então, é isso.
Espero que vocês consigam fazer. De antemão, antes de mais nada, né? Gostaria de agradecer e de parabenizar para quem está acompanhando. As atividades que são feitas, vale a frequência de vocês, vale a nota de vocês. Então, não deixe para depois, certo? Então, um forte abraço virtual, porque ainda estamos, né, na pandemia. E até a próxima guia, até a próxima aula.